Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta no nosso devocional dos 30 dias com Jesus, hoje dia 13 de dezembro, o nosso 13º dia. O assunto é Jesus alimenta 5.000 seguidores. O nosso texto-chave está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Porém, esse mesmo milagre, esse mesmo fato de Jesus, ele é repetido nos 4 evangelhos, né? Somente esse milagre é repetido nos 4 evangelhos e a ressurreição de Cristo, né? Então é algo que é importante porque foi mencionado por todos os 4 evangelhos, né? E aí você encontra essa mesma história em Mateus 14, do 13 ao 21, Lucas 9, do 10 ao 17 e João 6, do 1 ao 14 e Marcos 6, do 30 ao 44. Claro que de um para o outro tem pequenas diferenças, porque cada uma das pessoas que escreveram os evangelhos, eles conotaram algo que eles acharam assim bem importante, né? Mas vamos lá aos fatos do nosso estudo de hoje. Bom, Jesus então atravessa o mar novamente, né, da Galileia, para poder ir para outra margem, né? E a multidão o seguiu, né? O seguiu e foi atrás deles. E aí quando eles chegaram, já existia uma multidão aguardando Jesus, né? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Eu acho engraçado que assim, Jesus quando fala essa frase, e essa frase está mencionada apenas aqui no livro de João, nos outros não está sendo mencionado isso. Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Mas ele fala isso a Filipe, né? Para ver o que ele iria responder. E Filipe responde, né? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 200 denários era um valor muito grande. Eu não me recordo agora quanto era um denário, mas 200 era bastante. Se eu não me engano, era quase meio ano de trabalho, algo assim, tá? E porque, aí eu tô falando uma impressão minha, tá, pessoal? Porque eu acho que Jesus falou isso, né, para os discípulos, né? E aí quando Felipe responde a grandiosidade que teria que ser monetariamente para poder alimentar essa multidão de 5.000 homens, né? Isso fora as crianças e mulheres, porque quando na Bíblia se fala de homens, não estão contando crianças e mulheres, né? Então você pode praticamente aí no mínimo dobrar esse número, né? E existem estudos que dizem que era em torno de 15.000 pessoas, né? Se contar as crianças e as mulheres. Aí a gente consegue ver o tamanho, a dimensão do que seria necessário monetariamente para alimentar essa multidão, né? E aí Jesus, na minha opinião, ele pergunta para ficar colocado nos livros, entendeu? Aqui no Evangelho, qual era a magnitude desse milagre, né? Porque ele fala que encontraram 5 pães e 2 peixes com uma pessoa que estava no meio dessa multidão e Jesus foi dando graça e partindo esse alimento e essa multidão de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres, ela alimentou todos eles de maneira que eles ficaram satisfeitos, que eles foram fartos, ou seja, sabe quando você come de falar assim, meu, eu comi bem, eu não tô com fome, eu tô super satisfeita, sabe? Esse tipo de satisfação. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, eu penso o seguinte, sabe, que tudo que a gente dá para Jesus, ele multiplica muito mais para nós, sabe? Que foi o que aconteceu aqui. E o milagre, ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa para um milagre acontecer na nossa vida, ele precisa de um passo nosso. Então, quando os dos discípulos chegaram com aqueles 5 pães e 2 peixes que não representavam nem a alimentação de Jesus e dos discípulos, entendeu? Aquilo foi uma pequena semente,
o qual Jesus usou para fazer uma multiplicação tão grande a ponto de sobrar 12 cestos, ao ponto das 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Eu sempre vou enfatizar isso, para mostrar para vocês que eram mais do que 5.000 pessoas. Eles se alimentaram de maneira a ficarem fartos, satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos. A gente muitas vezes lê esse milagre, mas a verdade é que a gente não consegue ter a revelação, a dimensão de como foi esse milagre. Quando Jesus pergunta aqui, né, onde compraremos pão para dar de comer, entendeu? É porque ele quer mostrar o tamanho desse milagre, ele quer que fique registrado qual foi o tamanho desse milagre, entendeu? O tendo dado graças está marcado aqui na minha Bíblia como uma palavra-chave, que é eucaristeu, né? Que vem das raízes eu, que quer dizer bem, charizomai, que quer dizer dar livremente. Ser grato, expressar gratidão, estar agradecido, né? Era comum nas famílias judias que o anfitrião da casa partisse o pão e dava graças, entendeu? E foi isso que Jesus fez. O fato dele ter feito isso, ele coloca todo o milagre na mão de Deus, sabe? Quando ele dá graças a Deus, aquele agradecimento, aquela forma de falar, graças a Deus nós temos esse pão e esses peixes, aquilo também foi algo primordial para acontecer esse milagre, tá? Aí tem uma parte aqui que eu acho muito interessante, que fala assim no versículo 14: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, né? E isso tem uma menção aqui na minha Bíblia que eu vou ler para vocês porque eu acho que historicamente é interessante vocês saberem. A resposta do povo, segundo a qual este é verdadeiramente o profeta, se reflete a uma crença popular de que um profeta como Moisés, que alimentou os israelitas com maná, deveria vir ao mundo para estabelecer um paraíso terreno. Isso animou o seu fervor messiânico e eles queriam impulsar Jesus como seu Messias do pão, tornando-o rei à força. E Jesus não queria isso, por isso que no versículo 15 fala: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, porque ele queria que a manifestação dele como filho de Deus fosse feita por Deus e não pelos homens, fosse feita da maneira correta, como a palavra já havia mencionado anteriormente através dos profetas, né? Então é muito interessante. Eu digo para vocês, leiam esse milagre nos 4 evangelhos, porque cada um vai focar em algo específico que vai ajudar você a entender mais a história, né? Porque cada escritor, ele tem a sua particularidade. Então aqui cada uma das pessoas que escreveram o evangelho, eles viam Jesus de uma perspectiva, né? Então cada um registrou essa história com base na sua perspectiva, trazendo mais enfoque para uma parte ou para outra. Então é interessante que você cruze as histórias para que você tenha o panorama completo do que aconteceu. Mas uma coisa é evidente, esse milagre é um dos mais importantes de Jesus, porque ele foi mencionado nos 4 evangelhos, né? Nenhum dos outros foi, né? Esse foi. Então, isso quer dizer que existem muitos ensinamentos que Jesus quer trazer para a gente através dessa multiplicação dos pães e peixes. Aqui eu vejo que Jesus sempre vai multiplicar muito mais a nossa semente, a importância da gente dar graças a Deus, porque isso também ajuda no milagre. E esse intuito aqui que eu quis destacar do Evangelho de João, que foi Jesus fazer essa pergunta para os discípulos, para mim, eu tenho para mim, no meu particular, que foi para que ficasse registrado a grandeza desse milagre, porque nós, humanos, não conseguimos com a nossa mente humana entender verdadeiramente o que representou essa multiplicação dos pães e peixes. Não tem como a gente humanamente entender isso, somente com a revelação do Espírito Santo.
Como pode 5 pães e 2 peixes ser cortado da graça e cortando, da graça e cortando, e conseguir chegar na mão de 5.000 homens? Vamos esquecer as crianças e as mulheres que não foram contadas. Imagine só que fosse 5.000 homens. Os 5.000 homens comessem fartamente, homem come até bastante. Imagina ele comer esses pães e esses peixes ao ponto de falar, meu, eu não aguento mais, entendeu? E aí quando eles falaram, não aguentamos mais, comemos demais, estamos fartos, estamos satisfeitos, foram recolher os pedaços que sobraram. E sobraram 12 cestos cheios. Não dá, não dá. A nossa mente humana ela é limitada. Ela não consegue entender a grandeza desse milagre. Somente mesmo a palavra revelada, o Espírito Santo nos ajudando para a gente entender a magnitude desse milagre. Então, assim, nosso Deus realmente é o dono de todas as coisas. E eu termino aqui esse devocional de hoje tentando fazer a minha mente compreender todos os aspectos desse milagre, mas eu sei que humanamente isso é impossível. Então eu quero pedir que o Espírito Santo venha ministrar na minha vida e na sua vida para que a gente possa compreender verdadeiramente o que aconteceu aqui nesse milagre de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!